Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, nesta liturgia começamos um tempo muito propício. Na forma tradicional do rito romano, temos estes domingos que precedem a quarta-feira de cinzas, que precedem o tempo de Quaresma, já em preparação para o grande exercício espiritual, a grande purificação, a grande conversão de vida anual que a Mãe Igreja nos apresenta. E que nos diz o apóstolo São Paulo neste domingo, que devemos ter a mesma disciplina de um atleta. Quando se trata das coisas de fé, da salvação de nossa alma, do fim último de nossa própria existência, de nossa capacidade para o amor divino, devemos treinar, empenhar toda a nossa força, como um atleta empenha a sua força através da disciplina. Mas como no nosso tempo isso se tornou estranho, talvez as palavras do apóstolo São Paulo ecoem até bem quando fala do atletismo, e nada contra. Às vezes eu lembro alguns pais que precisam cuidar de sua boa condição física, porque afinal de contas, os filhos precisam ter pais e não avós. Mas o Deus Saúde é alguém muito perigoso de idolatria. No tempo em que nós vivemos, e vejam se não é verdade, toda disciplina para o bom desenvolvimento do corpo é justificável. A pessoa come só a clara dos ovos e ninguém reclama. Ninguém diz, como uma batatinha, uma cenoura, uma verdura. Não. Se é a sua disciplina, é a sua disciplina. Alguém levanta às 4 horas da madrugada para fazer uma corrida e dizem que heróico, que maravilhoso. Quando nós propomos um jejum de carne na sexta-feira, o que ouvimos? Fanático, maluco, sem senso, esta religião vai lhe aprisionar? Quando colocamos uma missa mais cedo e vamos à missa, o que dizem? Está perdendo a cabeça. Veja só, levantar de madrugada, quantos perigos a rua não reserva neste horário. Eu mesmo, quando saio de casa para rezar a missa das 7h30 do domingo, 7h30 da manhã, vejo muitos maratonistas correndo e algumas poucas pessoas indo à capela. Nada contra. Cada um deve cuidar deste burrico que nos transporta no tempo e no espaço, para que esteja em boa condição de chegar até o fim, senão ficaremos capengas sem ele. Mas é só um burrico. O corpo, se não for o glorioso, se não for o ressuscitado, não entra no céu. E só entra quando Cristo o chama à vida. Olhemos, queridos fiéis, que contrassenso temos neste mundo. Vocês mesmos, nesse domingo, se saíram do almoço de família para vir aqui, porque a missa é às 5, podem ter ouvido alguma crítica de um parente ou de outro, nem se pode mais conversar. Tem que ir à missa e deixa a gente aqui. Muito bonito, que coisa! Agora, se tivesse dito aos seus parentes que ia participar de uma maratona, eles iam dizer, vai lá, muito bem, que orgulho de você. Trocamos uma coisa pela outra. Não desprezemos a temporal enquanto serve a espiritual, mas a desprezemos se ela rouba o direito daquilo que é eterno e sagrado. Nesses dias que se aproximam, nos chama a Mãe Igreja a exercícios que envolvem também o nosso corpo e a nossa disciplina temporal. Jejum, a abstinência e a prática da caridade. A oração sustenta tudo. Não é mais um exercício, é uma intensificação do nosso plano de vida espiritual. Fazer com mais empenho, com mais profundidade.
Cada um na sua condição tem a possibilidade de fazer os exercícios sem colocar em risco sua vocação e o fim último de sua vocação. Os solteiros, jovens e crescidos, podem fazer com muito empenho os exercícios espirituais, não tem problema, desde que esses exercícios não lhes desculpem de diminuírem suas obrigações em casa, em seus trabalhos e tarefas. As mulheres casadas, cuidado, sem excessos. Nunca se sabe quando Deus está se servindo para gerar uma vida. As casadas, que têm possibilidade de estarem grávidas, devem fazer exercícios espirituais moderados, nunca expondo em perigo a vida que podem estar a gerar. Os homens, segundo o seu trabalho. Quem precisa de força, faça mais exercícios de oração e menos de jejum. Porque se um serralheiro desmaia, a serra lhe corta a mão ou o braço, e isto não serve. Deve-se fazer o exercício espiritual conforme a capacidade e os perigos que rodeiam sua profissão. Se sua profissão não lhe exige tanta força, pode fazer exercícios que envolvam alimentação e os deve, com a prudência devida. Um atleta, queridos fiéis, não sobe uma montanha em um pulo, dá passos. Se o apóstolo se serviu deste exemplo, vendo que os homens têm esta sabedoria nas coisas temporais, também nos serve nas espirituais. Em uma terça-feira de carnaval, fiz a coisa mais absurda da minha vida. Escalei o Pico Paraná. Saí de madrugada com um grupo de amigos e alguns casais. Já tínhamos dormido ao pé do monte e vamos para cima. Imagine que coisa boa. Quanta energia tinha para escalar aquele monte. Eu ia à frente de todos, claro, com certeza, na maior agitação. E quando chegamos lá pelas 7 da manhã, estava logo ali, o alto do monte. E eu disse, mas que beleza, eu sou muito bom nisso. Olha, achei que ia chegar ao meio-dia e já estou chegando às 7 da manhã. Tolo, aquele era apenas o primeiro monte. O Pico Paraná fica bem mais para cima. Corremos o risco, queridos fiéis, de acharmos que não servimos para as coisas de Deus, quando nós queremos medir elas segundo a nossa capacidade de ver. E quando Deus nos coloca na verdadeira prova, nos mostra o caminho que realmente nos dá glória, que tem mérito, gastamos tanta energia pulando de pedrinha em pedrinha, que não conseguimos ter forças para o que vem pela frente. Os exercícios espirituais não são brincadeira. É preciso dar passos firmes e seguros e sempre para frente. Não faça uma medida de Deus segundo a tua vontade, pois cairia no perigo da vinha de hoje. Achar que Deus tem obrigações segundo os nossos quereres. A quem é chamado antes, é feito um acordo. A quem é chamado depois, se confia a bondade e a justiça do Senhor. Os do acordo querem mais. Os da justiça e da bondade estão plenos de gratidão. Os do acordo blasfemam. Os que se confiaram à justiça e à caridade de Deus regozijam-se pelo bem recebido. Nestes dias que nos preparamos para celebrarmos a Páscoa do Senhor, cada um de nós não negligencie sua vida espiritual.
mas dê passos firmes. Confiemos na graça do Senhor. Só Ele nos dá o bem justo e necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.